Esta ilustração sobre a independência do Brasil e Dom Pedro I não nasceu necessariamente sobre a questão histórica ocorrida em setembro de 1822, mas é mais uma releitura, uma análise sobre o que vivemos hoje, em 2022, desde a deseleição de 2018. Dom Pedro I é um personagem que me fascina, porque não era exatamente um herói. Ele teve traços de herói, principalmente quando voltou a Portugal para tirar o usurpador do irmão do poder, que era ele tinha assumido ilegitimamente através de uma artimanha, e que também isso de certa forma me fala muito sobre a eleição de 2018 no Brasil. Então, em 1807, o exército francês invadiu Portugal, porque Portugal não quis fazer parte do bloqueio continental contra a Inglaterra, Reino Unido. Dom João VI, família, bens, livros, dinheiro, veio tudo corrido para o Brasil em 1808. E daqui a gente deixou de ser colônia para ser a capital de todo o Império Lusitano. Muito bem, em 1820, começou uma revolução liberal em Portugal e o que simplesmente os políticos portugueses queriam era que o Brasil perdesse sua condição de capital política. Então, primeiro Dom João VI voltou para Portugal, né? Na verdade ele se tornou uma espécie de prisioneiro sem poder, e aí ocorreu o inevitável, uma ordem de prisão para Dom Pedro I. Ele já estava em São Paulo articulando negociações políticas com pessoas que pudessem dar suporte político, moral, militar para ele, porque já estava na cara que essa história não ia terminar bem, que ele ia ter que agir de alguma forma. E ele chegou, inclusive, em alguns momentos, falando com Leopoldina, olha a intimidade, falando com Leopoldina, que ele estava cansado, ia entregar os pontos, ia desistir, não estava afim, sabe, de bater de frente. Ele era português e para ele devia ser muito difícil fazer o que era, vamos dizer, certo, porque o certo, nesse caso, tinha dois pontos de vista. O certo é obedecer às cortes, que era obedecer à Constituição, ou o certo era fazer o Brasil se tornar independente. E nessa história a gente não pode citar exatamente só a Imperatriz Leopoldina, porque muito se diz, né, há visões de historiadores de quem proclamou de fato a independência foi ela. Vamos dizer que ela mandou a carta para Pedro, que estava em São Paulo Santos, e falou: ó, vão te prender. Ou você resolve isso agora ou não tem jeito. E outra figura intimamente ligada com Dom Pedro I era José Bonifácio. Então José Bonifácio se tornou ministro de Negócios Estrangeiros em janeiro de 1822, no mesmo ano que iria ocorrer a independência. Então, em 7 de setembro, Pedro recebeu a carta de José Bonifácio Leopoldina dizendo: ó, sujou. Sabe, as cortes anularam todos os atos do gabinete do Bonifácio, tirou o poder que ainda tinha. Então, assim, eu não vou falar sobre as questões alegóricas que envolvem essa data, 7 de setembro, porque há muita biografia sobre o assunto, mas se fala muito do quê? Que ele estava com disenteria, que ele tinha comido um porco, então ele estava ali nessa posição pouco segura quando recebeu a carta. Ele ficou fulo de raiva. Ele falou textualmente: amigos, as cortes portuguesas querem nos escravizar e nos perseguir. A partir de hoje, as nossas relações estão rompidas. Nenhum vínculo nos une mais. Daí se diz, quer dizer, as testemunhas, que ele arrancou a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal e disse para todos os presentes: tirem as suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Daí ele desembaiou a espada, afirmou: para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade, independência ou morte. Quando eu gravo esse vídeo, é exatamente 11 de agosto, quando houve a leitura da Carta aos Brasileiros e Brasileiras pela Democracia
e contra mais os arroubos desse que está aí sentado na cadeira presidencial e dos militares que gostariam e que planejam apoiar um rompimento de uma ordem constitucional. É isso, é muito difícil falar sobre isso. Enfim, então, por uma questão kármica, histórica, há essa coincidência de datas. 1822, 1922, a revolta do Forte de Copacabana. Então, o país está intimamente ligado nessas coisas. Militarismo e como é difícil lidar com essa questão civil e militar no Brasil até hoje. E sobre a arte em si, é como se Pedro estivesse num transe de ódio, então tanto que ele não está com roupas oficiais, ele está com a roupa de dormir, mas ele não estava sobre um cavalo, porque cavalo, né, não carrega bem peso e não sobe montanha, não escala terrenos íngremes. Isso é bom para mula, moar, burro. Então vamos dizer, ele estava sobre um burro, uma mula. Então eu fiz com roupas de dormir, né? Disforme, em transe, e o que ele segura? É o próprio coração dele que está guardado em Portugal e que foi pedido pelo governo atual para que fosse transladado para o Brasil para participar das comemorações de 7 de setembro. Porque o que nós temos no Parque do Ipiranga, em São Paulo, são os corpos, né, das imperatrizes Leopoldina, Amélia e de Dom Pedro I. E o coração está em Portugal. No desenho, eu represento ele arrancando o próprio coração, que está nessa redoma de vidro. Ele arranca o próprio coração nessa crise particular dele de não saber se é português, se é brasileiro, independência, submissão, tudo isso. Ao redor dele estão representações do povo, que o povo, na verdade, nunca participa de nada. O mínimo que você tem é uma eleição, mas assim mesmo há muito o que discutir sobre o assunto. Eu não digo sobre fraude em urnas, eu digo que cada pessoa, com sua consciência ou não consciência, ela vota. Seja ela analfabeta, preto, branco, rico, pobre, ignorante, não ignorante, cada pessoa, cada indivíduo vota. Agora, obviamente, o voto é submetido, inclusive, à pressão do pastor ou à própria pressão da imprensa, pressão econômica, porque quem tem mais dinheiro tem mais exposição, faz mais acordo. As pessoas ao redor de Pedro, eu coloquei um dragão da independência dos militares, eu coloco pessoas do povo, de vários tons de pele, boto um cachorro vira-lata, porque para mim isso é muita representação do povo, como eu próprio usei na ópera Pandemia, né? O cachorro vira-lata, está lá rindo de tudo, não sabe nem o que está acontecendo. 1822, 1922, 2022. Agradeço a todos que participaram, viram, e eu peço like, porque o like é muito importante para divulgar o trabalho, para ter maior exposição e para que eu possa gravar mais vídeos. Muito obrigado a todos.